Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Graças a Deus. Nós louvamos ao Senhor por mais um domingo que Ele nos concede e, neste caso, o nosso caso, o segundo momento que nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Nós louvamos a Ele por isso. Que Deus possa nos auxiliar e nos ajudar neste momento, na exposição da Sua palavra. Também agradecemos àqueles que nos acompanham pela internet, também àqueles que nos visitam, que o Senhor possa abençoá-los com a voz bendita dEle ao vosso coração. Como vocês já sabem, nós trocamos hoje a exposição, que seria de Gênesis na parte da noite. Nós vamos introduzir o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos nos concentrar nos primeiros 5 versos. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 1 ao verso de número 5. Um texto tranquilo. 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 1 ao verso de número 5. Será o texto que nós iremos ler. Diz o seguinte: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos você e o meu espírito, vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ó meu Deus, que as suas misericórdias estejam sobre nós, Senhor. Que a nossa rebeldia se curve a tamanha advertência. Que o Senhor dobre o coração do teu povo para entender o que acabaste de dizer através dessa pequena porção de uma história tão drástica na igreja de Corinto. E que o Senhor possa nos iluminar e nos falar, segundo as suas misericórdias. Em nome de Cristo, Senhor, abre o nosso entendimento e o nosso coração para as tuas verdades. Amém e amém. Sentai-vos, irmãos. É melhor um adúltero na igreja do que fora dela. Essa é uma frase que poderia ser dita de diversas formas. Podemos editá-la traduzindo assim: é melhor alguém em pecado no meio da igreja, desfrutando da ceia do Senhor, participando dos meios de graça, gozando da comunhão dos santos, do que entregue ao mundo. Quem sabe a gente pode dar uma contextualizada para ficar assim: é melhor ficar quebrando o dia do Senhor por vezes do que nunca participar do culto dominical. Também poderíamos melhorar para ficar da seguinte forma: é melhor dizimar ocasionalmente e continuar na igreja do que nunca dizimar. Podemos resumir para finalizar da seguinte forma: é melhor estar doente no hospital do que fora dele. Como precisamos, irmãos, amar mais. É preciso mais compaixão para com os nossos irmãos. É preciso entender mais as lutas deles e suportar os pecados deles. Ficar querendo corrigi-los, pobres, coitados, só irá piorar a situação. Vamos perdê-los, caso insistamos em repreendê-los. Eles precisam ser acolhidos.
Talvez eles precisem até de uma oportunidade. Quem sabe pregar, quem sabe fazer parte do ministério ou do departamento de música. Eles precisam de algo que eles se sintam bem. Vocês precisam acordar para isso. Na verdade, eles precisam do nosso amor. Ao invés de ficarmos julgando, deveríamos olhar para o nosso próprio nariz e deixar Deus resolver o que tiver de resolver. Afinal de contas, o pecado deles não é problema nosso, mas é problema do Senhor. A partir de hoje, vamos deixar as discussões teológicas dos 4 primeiros capítulos que trata sobre a divisão da igreja, bem como do seu orgulho e apego à sabedoria do mundo. Isto porque as argumentações agora se movem para uma confrontação direta do apóstolo para questões peculiares da comunidade em Corinto. Contudo, precisamos entender que não podemos ignorar as relações ou a relação entre os capítulos 1 ao 4 e o capítulo 5 e 6. Por quê? A igreja de Corinto já vinha sofrendo duros golpes desde que Paulo começou a carta. E como vocês perceberam, o falso entendimento, o ponto central da igreja, era o falso entendimento do Evangelho, da essência do Evangelho. E Paulo disse, é por isso que há divisões, partidarismo e orgulho entre vocês. Mas quando uma igreja, ela cria um perfil por causa dessa desestrutura, como Paulo acabara de dizer nos 4 primeiros capítulos, e funciona como tal, é inevitável que o resultado seja o comportamento descrito nos capítulos seguintes que nós vamos analisar. O trecho, em especial, que nós lemos, inicia mais uma longa sessão com a questão mais absurda que se possa imaginar. A fama da igreja não se dava pelas coisas peculiares à fé, mas pelo público caso de imoralidade. Imoralidade que escandalizava até uma sociedade imoral. É porque não se tratava de qualquer imoralidade, mas de um filho que mantinha um relacionamento sexual com a madrasta, pecado esse que a cidade corinta não permitia, muito menos a comunidade pagã. E aqui está o ponto. Paulo está estarrecido com a iniquidade entre o povo de Deus. Nós não temos dúvida e veremos disso. Mas ele está consternado com a atitude tranquila e sossegada da igreja com um irmão que está vivendo em incesto na comunidade. Paulo diz, em vez de vocês estarem orgulhosos, deveriam ter experimentado angústias. Mas não foi isso. Então, visto que não faziam nada para tratar o problema, absolutamente nada, Paulo exerce sua devida autoridade e pronuncia o juízo sobre tal homem. O que a igreja precisa agora é executar o veredito que ele pronunciou. O homem precisa ser entregue a Satanás. Sem dúvida, irmãos, esse é um dos textos impopulares das Escrituras, por justamente tratar de questões que deveriam nos incomodar, mas não incomodam. Mas eu preciso perguntar, existem pecados públicos entre nós?
Quais? Qual a sua relação com o pecado público do seu irmão? O que fazer para tratar a alma do faltoso, assim como tratar a pureza da igreja? É o que veremos a partir de agora. Irmãos, ouçam com atenção este sermão. Paulo inicia: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, imoralidade tal, como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Das discussões mais amplas que foram tratadas do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo agora volta as suas atenções para tratar as questões mais específicas e, no caso, as expressões aqui ou as coisas aqui relatadas. Não há preocupação do texto em informar a fonte, tendo em vista que nós já aprendemos que Paulo já dissera que os membros da família de Cloé, que eram membros da comunidade de Corinto, era a fonte principal de informação do apóstolo. Mas, segundo estudiosos, nós não podemos descartar que uma outra fonte, junto com a família de Cloé, pode ter dado alguma informação ao apóstolo a respeito da situação da igreja. Mas o importante mesmo seja a família de Cloé, ou uma família anônima, que tenha procurado o apóstolo para falar sobre as questões morais da igreja. O importante mesmo é perceber o tom de choque e desalento do apóstolo. Há um problema sério na igreja, e que não é segredo para ninguém, é público. Não era segredo para ninguém que na igreja havia um caso de imoralidade. Havia um caso no grego de porneia. Gordon Fee, que é um teólogo pentecostal, pastor das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, no seu comentário sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, diz o seguinte: no mundo grego, a palavra porneia, que é traduzida como imoralidade sexual, significava simplesmente prostituição, no sentido de frequentar prostitutas e pagar por prazer sexual. Mas no judaísmo helenístico, os que falam grego, a palavra fora adotada sempre com um sentido negativo, para cobrir toda expressão de pecado e aberração sexual extraconjugal, incluindo a prática homossexual. Deixa eu traduzir. Consoante o que fora dito neste comentário, porneia, o termo grego porneia, traduzido por imoralidade, ele tem um sentido muito amplo. Então a gente precisa perguntar a Paulo: que tipo de porneia ele está denunciando? Que tipo de imoralidade está em vista quando ele aqui fala? Antes de responder, eu quero contextualizar um pouco a cidade de Corinto. Ela era uma cidade com muitos templos dedicados aos deuses como Afrodite e Apolo. O templo de Afrodite tinha prostitutos e prostitutas. No dedicado a Apolo, representante do ideal de beleza masculina, havia estátuas de Apolo nu, em diversas posturas, que exibiam sua virilidade, inflamavam seus adoradores masculinos a prestarem devoção por meio de demonstrações físicas com os belos rapazes a serviço da divindade. Demóstenes, o famoso orador grego, escreveu, abre aspas,
temos amantes para nos regozijarmos com elas, depois escravas compradas para cuidar de nossos corpos, e, finalmente, esposas que devem conceder-nos filhos legítimos e estão encarregadas de supervisionar todos os nossos interesses domiciliares. A imoralidade era tão grande, mas tão grande, que a cidade chegou a usar o verbo porneia, que significa fornicar, ou o verbo fornicação, como corintizar, ou seja, viver uma vida corinta. Portanto, a imoralidade sexual não é nenhuma novidade para a cidade de Corinto. Mas o transtorno apostólico está justamente no fato de que, apesar de toda a decadência moral da cidade de Corinto, ainda assim causa espanto o fato de que na igreja porneia praticada estava e não fazia parte do currículo imoral da cidade. A igreja conseguiu permitir o que o paganismo não tolerava. Mas o que então estava acontecendo de tão grave como nós falamos no início? Que porneia era essa? Que imoralidade era essa? Paulo responde: simplesmente um homem estava possuindo a esposa de seu pai. Não é possível afirmar a identidade dos envolvidos. Fica claro para nós, pela denúncia de Paulo, é que o homem denunciado, ele era membro da igreja. Já seu pai, provavelmente vivo, casou-se com a segunda mulher, que ninguém sabe se ele era viúvo ou se ele se divorciou, mas ele casou com uma nova mulher. Então, nem o pai, nem a madrasta, inferimos pelo texto, faziam parte da igreja local. O pecado mesmo era do membro, o homem, o filho, que possuía um eufemismo para relações sexuais, a esposa do seu pai. E o verbo no presente usado por Paulo no texto não está indicando um ato isolado, não é que ele teve uma relação com ela e nunca mais a encontrou. O verbo, o tempo dele está dizendo que ele continua praticando relações sexuais com a madrasta. Isto é, havia um homem, um membro da igreja, mantendo relações sexuais com a madrasta, como se fosse marido e mulher. Gaio, um jurista romano do primeiro século, chega a dizer o seguinte nas suas institutas a respeito das leis romanas, abre aspas: nem posso me casar com aquela que anteriormente foi minha sogra, ou madrasta, ou nora, ou enteada. As leis grego-romanas não toleravam tamanha coisa. O sistema judicial da Corinto romana examinava essa causa como sendo intolerável. Nesses casos, na Corinto romana, tanto o homem quanto a mulher em questão eram sentenciados a exílio permanente, ou seja, expulsos da cidade, o que incluía a perda da cidadania e de toda a sua propriedade na cidade. Ou seja, era inadmissível para a cidade de Corinto tal coisa. A cidade promíscua não permitia tamanho comportamento. Mas antes de tudo, irmãos, o problema maior era que isso é transgressão da lei de Deus. Independente do posicionamento social, independente do que a sociedade pensa a respeito de uma prática, o que importa mesmo é o que a lei de Deus diz.
Levítico, Deuteronômio, Deus falou, proíbe-se esse tipo de relacionamento. Você pode ver em Deuteronômio 22, olhe para Levítico agora, 18:8, por gentileza. Esse capítulo vai tratar sobre os relacionamentos ilícitos, e a orientação bíblica é, capítulo 18, verso 8. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Mas uma pergunta curiosa: por que não se pode ter um relacionamento com a madrasta? Imagine que poderia o pai estar falecido, mas por que Deus proíbe, mesmo no caso de falecimento, um relacionamento com aquela que é chamada a mulher de seu pai? Gordon Wenham, escritor britânico reformado, ele diz o seguinte sobre esse texto de Levítico: com a nossa compreensão de biologia, entendemos facilmente que os nossos filhos são uma extensão de nós mesmos. Eles estão em uma relação de sangue vertical conosco, mas estranha ao nosso modo de pensar é a ideia de que a nudez de uma esposa é a nudez do seu marido e vice-versa, conforme Levítico expõe. Em outras palavras, o casamento, ou mais precisamente a relação sexual marital, torna o homem e a mulher parentes tão próximos quanto pais e filhos. Nas palavras de Gênesis 2:24, diz: eles serão uma só carne. O casamento assim cria tanto relações de sangue verticais na forma de filhos, quanto relações de sangue horizontais entre cônjuges. A moça que casa com alguém de uma família se torna parte integral e permanente dessa família. Mesmo que o seu marido morra ou se divorcie dela, ela ainda tem essa relação de sangue horizontal com a família. Traduzindo, quando a mulher casou com o pai do rapaz, se tornou também sangue do rapaz por ter se casado com o pai dele. Criou-se então um parentesco. Logo, a lei de Deus diz: ter relações com a madrasta não só invade a privacidade do leito, mas também deita-se com a própria parenta, nesse caso a madrasta, o que a lei de Deus configura como incesto. E Deus não tolerava esse pecado no meio do seu povo, e amaldiçoou aqueles que insistiam nele, porque é quebra do 7º mandamento: não adulterarás. Nosso catecismo maior, na pergunta 139, diz o seguinte: quais são os pecados proibidos do 7º mandamento? Resposta: os pecados proibidos do 7º mandamento, o não adulterarás, além da negligência dos deveres exigidos, são adultério, fornicação, estupro, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais. Quão grave, irmãos, era essa questão? Paulo acaba de denunciar que se comenta por todos os lados a respeito de um membro da igreja, um homem mantendo relacionamento sexual, mantendo intimidade com sua madrasta, cometendo incesto,
pecado publicamente contra Deus, pecado esse que nem os gentios permitiam, muito menos toleravam, e ele estava no meio da igreja. Paulo está chocado com o que descobre. Mas o estarrecimento de Paulo mesmo não é com o pecado, ele está assim. Mas tem uma coisa que está chateando ele, é a postura da igreja com relação ao pecado. Veja o verso de número 2. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Aqui está posto o estarrecimento de Paulo. A resposta deles, Paulo está dizendo, é que eles ficaram inchados, ou seja, orgulhosos. E aqui há duas possíveis ideias a respeito desse orgulho. A primeira, que é possível, seja a mais agradável dentro da estrutura do texto, é que eles estavam se julgando tão sábios, tão espirituais como nós já vimos, tão superiores, que eles acabaram entendendo que o pecado, ele não é tão drástico assim. Ele não precisa ser tratado como pecado. Não precisa essa coisa, essa pressão por causa do pecado. Como aquilo que Paulo chama de porneia pode fazer mal a alguma pessoa. Um outro comentarista, o Preben Van, doutor pelo Seminário Batista Americano, comentando a epístola de Paulo aos Coríntios, ele diz que a arrogância e a vanglória provavelmente dizem respeito à proeminência ou posição social do filho. Os coríntios provavelmente estavam se orgulhando de tê-lo como um membro da comunidade. Talvez ele fosse da família A, da família B, ou da família C, ou da família D. E aí, ao mesmo tempo, eles estavam fazendo vistas grossas para seu comportamento imoral. Seja lá qual foi o gatilho do orgulho, a verdadeira relação deles com o orgulho, Paulo está dizendo, vocês estão cegos. Cegados de tal modo que em vez de vocês lamentarem, vocês estão orgulhosos. A expressão aqui, lamento, enfatiza a ideia de um sentimento de pesar. É um sentimento parecido com a angústia decorrente da perda de um ente querido. É a angústia profunda, como se o meu parente mais próximo estivesse morrido. O momento era de luto, Paulo está dizendo, não de festa. Consequentemente, se estivessem com o coração alinhado com a triste realidade, Paulo diz, vocês teriam tirado do meio o homem que tal coisa praticou. Eu vou deixar para explicar isso depois. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, diz o seguinte, Paulo está dizendo, como vocês choram nos funerais, deveriam chorar pelo pecado. Esse pecado deveria provocar em vocês uma dor tão aguda e tão forte, quanto a dor que vocês enfrentam na hora do luto. Porém, em vez de chorar, a igreja estava ensoberbecida. Ela se avaliava e dava nota máxima a si mesma. Julgava-se uma igreja de mente aberta, onde as pessoas tinham plena liberdade e nenhuma espécie de restrição. Nada de imposições, nada de regras, nada de princípios e nada de fiscalizar a vida alheia, fecha aspas. E é justamente essa falha gritante de não reconhecerem a profundidade do pecado em razão da arrogância que faz Paulo adotar uma postura enérgica, como a descrita nos textos seguintes. Veja o verso 3. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Verso de número 4.
em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Até aqui. Paulo está dizendo que está ausente geograficamente da igreja. Contudo, ele está dizendo: o meu espírito está entre vocês. Quem lê apressadamente parece até um dualismo espírita entre corpo e espírito. É como se ele estivesse querendo dizer que o seu corpo está onde ele está, mas o seu espírito saiu vagando e se apresentou diante de todos na cidade. Não é isso. O que ele quer dizer é que, ainda que esteja ausente fisicamente, ele é membro daquele corpo. E vimos, ele não é só membro, ele é pai da igreja. E por isso está julgando a causa, como se estivesse presente nela. Volta a citar Gordon Fee, ele foi muito feliz na sua análise, quando ele diz que a ideia central é que, por meio dessa carta, quando lida em voz alta entre eles, uma vez que a carta era lida na igreja, ele está comunicando sua própria palavra profética a eles, pois esta palavra deveria ser ouvida de forma tangível mediante a leitura da carta na assembleia reunida, à medida que o Espírito Santo comunica o ministério profético apostólico de Paulo no meio deles. Isto é, o que Paulo está escrevendo, ele está dizendo, é a mesma posição quando eu estiver com vocês pessoalmente. Mas Paulo também diz que a providência não deve ser só dele. Na verdade, o que se espera é que, após lida a carta, a liderança da igreja deve estar reunida debaixo da autoridade do poder de Cristo para executar a sentença. E aqui é importante esse ponto. Observe que tanto Paulo como a igreja estão debaixo da autoridade de Cristo antes de tudo. A administração da igreja é, antes de tudo, a administração do próprio Cristo. A liderança ou as decisões bíblicas de uma liderança bíblica são decisões do próprio Cristo. Portanto, Paulo diz: aquele que cometeu tal infâmia, que vocês disseram que é irrelevante, vai receber a sentença do próprio Senhor da igreja. É a vontade de Cristo que ele seja expulso da comunidade. E é isso que se espera da igreja. Continuemos no verso 5. Que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A igreja deveria entregar o tal homem a Satanás para a destruição da carne. Entregar a Satanás não é uma expressão muito comum nos escritos de Paulo, só aparece em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20, nesse entendimento paralelo. Por isso, alguns perguntam o que Paulo está dizendo em entregar a Satanás. E além da dificuldade, há uma certa repulsa com o que fora dito. Alguns pensam, que apóstolo bruto, apóstolo peia. Ele é muito ignorante. Que homem bruto, não pode ser assim. Um pastor da igreja não pode ser tão bruto assim. Mas aí a gente precisa entender um pouco da lei corintiana, ou da cidade da Corinto Romana. Como nós citamos atrás, por Prebenvang, a lei da Corinto Romana, ela julgava casos como incesto de forma intolerante. A sentença era exilar de forma permanente, ou seja, tirar da cidade, o que incluía a perda da cidadania e toda a sua propriedade. Ou seja, eles estariam, uma vez condenados,
fora da comunidade da cidade de Corinto e perderiam, por causa do ato imoral, os privilégios como cidadãos. Quando Paulo fala de entregar a Satanás, devemos entender dentro desse contexto. Não se trata de uma entrega literal, tome Satanás, receba este homem em seus braços. Na verdade, o sentido da expressão é devolver o homem à esfera de Satanás, ou seja, ao mundo. É no mundo que Satanás e seus principados e potestades ainda têm poder e grande influência sobre a vida das pessoas para destruí-las. Isto é, entregar a Satanás significa exilar ou tirar a pessoa da jurisdição, da comunhão e da proteção da igreja. Portanto, o indivíduo ao qual Paulo se refere, talvez ainda não tenha sido formalmente acusado, julgado e exilado de Corinto. Mas Paulo diz, já era para ter sido expulso da comunhão da igreja e sido entregue ao mundo para que a carne dele fosse destruída. Aí aqui reside outro problema. O que Paulo quer dizer com a destruição da carne? E aí existem duas hipóteses. A primeira, alguns dizem, está em vista a morte física. Quando Paulo diz, entregue ele a Satanás para a destruição da carne, alguns entendem, Paulo está lançando ele a Satanás para que ele morra. A segunda é que a destruição da carne implica em sofrimentos físicos. Simon Kistemaker, também um comentarista, professor do Seminário Teológico Reformado, diz o seguinte: preferimos a segunda hipótese. Além do ato de excomunhão, Deus permite a Satanás atacar e, aos poucos, enfraquecer o corpo físico do homem. E há evidência disso. Quando Deus aparece, ou Satanás aparece diante de Deus, quando Satanás aparece diante de Deus e o Senhor fala com ele e autoriza para que ele, de alguma forma, ele interfira na parte física de Jó. Paulo não se refere à morte repentina, como Atos 5 fala de indivíduos que morreram automaticamente. Durante esse processo, o pecador tem tempo suficiente para refletir sobre a sua condição e arrepender-se. Atente. Isto é, se a morte estivesse em vista, a exclusão do indivíduo seria a sentença final, ou seja, não seria possível o arrependimento após a morte, uma vez que ele entregue a Satanás para morrer, não haveria mais arrependimento depois da morte. Entende-se então que aqui não é a morte física, mas aqui entregar a Satanás para a destruição da carne é uma ação da própria providência divina. A destruição da carne, isto é, as aflições promovidas pelo mundo e o diabo, não visam a morte do homem, mas como Paulo mesmo disse, um nível pedagógico, tirá-lo do meio e lançá-lo ao perverso, tem como finalidade conduzi-lo ao arrependimento. Logo, quando Paulo diz que seja salvo no dia do Senhor, isso não implica em que o infrator deva aguardar o juízo para ser salvo, mas que o arrependimento virá antes desse dia
para que ele seja salvo. Portanto, afastar, excluir o faltoso da comunidade não é um ato de desamor, mas de restauração. Como o próprio Gordon Fee comenta, qualquer que seja o tipo de golpes que esse homem venha a sofrer por parte das forças satânicas lá fora, o mais provável é que só o fato real de ser separado da comunhão do povo de Deus, o povo do Espírito de Deus, povo que vivencia a vida do futuro enquanto aguarda a consumação, o levaria a pôr de lado seus pecados, para que pudesse se unir de novo à comunidade. Bom, a importância da disciplina é vital para o faltoso. Não há uma busca pela destruição, mas restauração. Aquele que é excluído, disciplinado, não está recebendo os golpes da revolta de uma comunidade, mas um banho de graça, a fim de que uma corrente de águas jorre num coração petrificado. Por mais dura que seja a lapada, por mais dura que seja a disciplina, é a voz de Deus falando à rocha. Essa parte então ficou claro para nós. É sabido de todos, inclusive de Paulo, que há um pecado de incesto dentro da igreja, pecado esse que nem mesmo entre os pagãos é permitido, muito menos aprovado antes de tudo pelo Senhor. Apesar da gravidade que é o pecado, o estarrecimento maior do apóstolo está na forma como a igreja tem reagido a isso. Ela estava orgulhosa, tratando de forma irrelevante o que Paulo chamou de infâmia. Paulo então exorta: expulsem tal homem, entregue ele ao mundo, aos poderes de Satanás, para que se arrependa e seja salvo. Diante do exposto, nos resta refletir sobre tamanha seriedade. E eu espero que vocês tenham refletido. Considerar as implicações de tudo o que acabamos de ouvir é muito mais que necessário, é urgente. Então, quero começar dizendo o seguinte: não devemos nos assustar ou até mesmo achar anormalidades no Evangelho por ouvirmos histórias de pecados nas igrejas ou até mesmo de pecados entre nós. A igreja de Cristo está imperfeita ainda no tempo e por isso ouviremos muitas coisas envolvendo o nome da igreja. Ela nunca estará, enquanto estiver neste mundo, livre de um Caim, ou de um Judas, ou de um Himeneu e Fileto, quem sabe uma Jezabel, ou até mesmo algumas virgens imprudentes, até mesmo um jovem incestuoso. Assim como também um Davi desgovernado pela Betseba, um Pedro amedrontado negando seu mestre, um filho que despreza a casa paternal para viver a liberdade. Ou seja, enquanto ela estiver no tempo, diz o Senhor, joio e trigo crescerão juntos, esperando os anjos separá-los. Portanto, ninguém pode desanimar com a igreja por causa de algumas imperfeições. Na verdade, devemos sim lutar pela pureza dela. É nossa incumbência lutar pela pureza
da igreja, mesmo tendo a consciência das inerentes imperfeições que a igreja carrega. E talvez, irmãos, aqui resida o grande desafio. Gresham Machen é um teólogo de Princeton. E ele afirmou que um dos maiores males da vida religiosa de hoje, parece-me, é a recepção na igreja de pessoas que apenas repetem uma fórmula como: aceito Cristo como meu salvador pessoal, sem que ao menos saibam o que significa ou que muitas vezes é o resultado. Esse aceito Jesus é o resultado do trejeito evangelístico dos pregadores apeladores de hoje. Isto é, em muitos casos espalhados pelo Brasil, inclusive na nossa cidade, não existem mais critérios para se receber alguém numa comunidade. Bastou afirmar: aceito Jesus. E essa é uma fórmula mágica, maravilhosa de recepção. Perdeu-se então de vista a máxima dos frutos de arrependimento. Para ser membro de uma igreja não é necessário ética, mas atender às cartilhas ministeriais de homens vazios dos interesses eternos. Qual a consequência disso? Preste atenção. Igrejas abarrotadas de pessoas não crentes, mas cheias de religiosidades. Talvez seja o caso de alguns aqui. Quando observo como se comportam, o que postam na internet, a negligência com o dia do Senhor, as conversas, os interesses, a busca incansável pelo dinheiro e os valores desse mundo, não tenho dúvida, são descrentes vítimas de pastores apeladores. Outra coisa, Mark Dever, presidente do Ministério Nove Marcas, cita um escritor de movimento de crescimento de igreja que diz o seguinte: abra a porta da frente e feche as portas do fundo. A consequência é lógica. Como manter um descrente que foi vítima dos apeladores entre o povo de Deus? Aí vai. Técnicas, estratégias, marketing, inovações, entretenimento, pragmatismo. É uma salada de coisas exposta para o público, para o cliente esfomeado de religiosidade. Vale tudo, não tem limites para mantê-las na comunidade. E quando o esfomeado não encontra o cardápio que ele procura, ele vai buscar em outros shoppings espirituais. É óbvio, então, que as igrejas de hoje acabam se tornando um aglomerado misturado de crentes e falsos crentes, crentes apenas nominais. Mas nada disso resolve os problemas da alma. Receber e entreter ímpios no meio da igreja não resolve os dilemas do pecado. O vale tudo não limpa almas que vivem na lama. É daí então que vem a importância da pureza da igreja e o valor da disciplina eclesiástica. Como diz o presbítero Manuel Canuto, é importante quando se aborda a questão da disciplina, para ver a qualidade dos crentes que frequentam as igrejas. Muitos estão no rol de membros, mas suas vidas contrariam a fé que confessam e estão em atividades contrárias à palavra de Deus.
Eu quero começar então dizendo, com base nas Escrituras, e no exemplo específico de Corinto, que os irmãos faltosos devem receber uma ação conjunta da liderança e da igreja. A igreja de Corinto, junto com sua liderança, Paulo diz: vocês estão se omitindo diante do pecado. E o estarrecimento de Paulo é justamente essa omissão. Eles eram coniventes devido ao orgulho, e com isso estavam tornando o pecado irrelevante. Acho que parece alguns que eu conheço. Contudo, não é isso que a Escritura diz. Jesus diz o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, vá e repreenda-o. Outros autores sagrados seguem o mesmo aprendizado. O escritor aos Hebreus diz: antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Paulo escreve aos Tessalonicenses 5:11. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Repreender, exortar no processo de limpeza, de purificação, é o que Deus espera de nós. O primeiro passo na busca pela purificação da igreja é: irmãos, exortem uns aos outros. Todos supervisionam todos, não no sentido de fofocar, no sentido de saber da vida alheia, mas sim como membros de um rebanho, precisamos atentar para a pureza da igreja. E o que estamos ouvindo hoje é: nós não temos outro caminho. Nós não fomos deixados livres para decidir se devemos ou não exortar uns aos outros. Na verdade, os imperativos nos dizem que nenhum pecado pode desfilar de forma intocável diante dos nossos olhos. O Senhor espera de nós tratar o pecado. Podemos dizer que vocês são assim? É assim que vocês fazem? Como vocês estão lidando com os fofoqueiros? E aqueles irmãos que estão negligenciando o dia do Senhor, publicamente, com a cara mais lavada, já receberam alguma exortação da vossa parte? Já conversaram com os que negligenciam o dízimo enquanto se divertem em viagens paradisíacas? Procuraram os pais que juraram trazer os filhos ao culto e não estão cumprindo? Já procuraram aqueles que estão ausentes das atividades da igreja quando prometeram o contrário? Já procuraram? Já exortaram? Já chamaram a arrependimento? Já conversaram com algum pai que deixa a criança livre para bagunçar no ambiente de culto? Já procuraram? Já trataram? Já exortaram? Já repreenderam? Já tratou a irmã sensual que desfila o corpo dentro da igreja? Já tratou a jovem ou o jovem a respeito do namorado deles? Já tratou? Já conversou? Já conversou com o irmão que negocia de forma fraudulenta? Já exortou o diácono ou o presbítero que tem sido negligente com o seu ofício? Já? Só nessas perguntas aqui, nós temos a quebra de todos os mandamentos da lei de Deus. Todos esses pecados aqui denunciados. Foi quebra dos 10 mandamentos da lei de Deus.
mas eles estão aí, bem pertinho de você, intocáveis. Paulo diz, eram para vocês estarem chorando, angustiados diante do pecado. Era para a tristeza consumir vocês, mas o orgulho não deixa. O orgulho da igreja de Corinto poderia ser tanto fruto do saber humano, como a posição daquele homem. Talvez o nosso orgulho seja o medo da confrontação. O manter a boa amizade, não posso perder a amizade do irmão. Quem sabe ele pode ser, como falei, dizimista da família A, da família B, da família C, e a gente não pode perdê-lo, porque senão o pastor pode ter o salário atrasado. Não vale a pena perder a amizade de alguém tão querido. É melhor deixar quieto. Aí você acaba dizendo que é mais sábio que Deus, pois quando o Senhor diz exorte, você acha mais correto silenciar. Isso é orgulho, orgulhoso. Porque você deixou de obedecer os imperativos divinos para fazer o que você acha que é certo? É por isso que eles estão aí e permanecem do mesmo jeito. Nada muda. Eles continuam fazendo e se sentindo confortáveis, pois ele tem um irmão ao lado que transformou o pecado em algo irrelevante. E isso é praticado diante dos nossos olhos, costumeiramente, absurdamente, de forma intocável. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. Pastor Valdeci da Silva, pastor presbiteriano, ele chegou a dizer o seguinte: a disciplina eclesiástica é um termo em risco de extinção no atual vocabulário cristão. Desde que os princípios do pós-modernismo encontraram lugar no seio da igreja, qualquer conceito que ameace o individualismo e a liberdade de escolha quanto ao estilo de vida, comportamento e etc., é logo taxado de arcaico. A dicotomia prática de muitos cristãos gera a ilusão de que a igreja não tem nada a ver com o procedimento secular dos seus membros. Nessa nova era antropocêntrica, a igreja é vista como uma organização altamente dependente do indivíduo e que precisa conservá-lo ao custo de várias exceções. Bom, deixa eu traduzir aqui. A disciplina, por causa do individualismo humano que entrou nas igrejas, foi extinta. Claro, isso aconteceu porque ela também não é entendida corretamente. Óbvio, não parece ser nada agradável dizer ao irmão rebelde: lança-o a Satanás para a destruição da carne. Parece ser duro, desumano e assustador, e é privá-lo da liberdade. E o mundo, que tanto com seu marxismo tem lutado pela liberdade das pessoas. Por isso é mais fácil tolerar, tornar irrelevante a natureza do pecado do que compreender o que está por trás desse assunto tão sério. Se você recordar, explicamos do que se trata. Entregar a Satanás é tirá-lo da ceia, da comunhão da igreja, dos privilégios espirituais presentes no povo de Deus. Ao mesmo instante é deixá-lo na desgraça do mundo e do diabo, tratá-lo como gentio e publicano, como ímpio. É a sentença extrema aplicada aos rebeldes. De fato,
Isso é muito duro. Mas observem a finalidade. Expulsar o homem objetiva a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Precisamos então pensar em 2 cenários aqui, atentem. O primeiro, deixa eu lhe dizer, a disciplina aplicada aos falsos crentes. Não tenha dúvida, olha para mim, não tenha dúvida de que falsos crentes não sentem o peso da disciplina. Falsos crentes não se importam com questões espirituais. Eles até responsabilizam os pastores pela atitude desumana e desprovida de amor. Você fala, ameaça, mas eles pouco se importam. Eles, na verdade, até desdenham. Eles não se submetem. E quando não pedem carta antes do processo, seguem seus caminhos, chegam a outras comunidades, como se nada tivesse acontecido. E o pastor contador da igreja, sedento por números, logo trata de recebê-los. E a vida segue. Até são ordenados diáconos de outras igrejas, mesmo saindo disciplinado na anterior. Então, ouça, eu quero que você entenda o seguinte: independente do caminho que ele tomou, se ele foi para outra igreja, a igreja de Cristo foi purificada. Quando um bode é disciplinado e expulso, significa que a igreja se tornou mais pura, e a igreja local foi obediente ao Senhor e tratou o pecado. Você não deve mais olhar com saudade, que saudade do meu irmãozinho. Oh, eu estou com tanta saudade daquele irmão que fazia parte da nossa comunidade. Você tem que louvar e adorar ao Senhor, pois por meio da disciplina, a igreja ficou mais pura. Por tratar o pecado, o nome de Cristo foi glorificado. E os ímpios religiosos seguiram seus caminhos. Ele é um ímpio, deixa ele ir. E a disciplina bíblica não se anula com mudança de endereço. Diante disso, você, meu amigo, está me ouvindo agora, está em nosso meio, mas vive publicamente seus pecados. O que esperas de nós? O que você espera? Impiedade tem que ser tratada como tal. Se você não quer submeter a lei de Deus, vá para o mundo, porque aqui não é o seu lugar. Se você quer tratar a lei de Deus como irrelevante, vá para o mundo, que lá é o seu lugar. Dedique-se aos seus negócios, aos seus prazeres, à busca de dinheiro, à vida do que for. Siga em frente, vá para o mundo e o diabo estará lá, prometendo riquezas, glórias, poderes dessa vida de braços abertos. Não volte aqui mais se sua vida é os prazeres do mundo. Não volte. Aproveite o pouco tempo que lhe resta, vá curtir a vida, vá desfrutar dos prazeres do mundo, vá viver no pecado, corra contra o tempo, pois após a morte você só terá tempo de desfrutar a desgraça eterna. Então aproveite, vá curtir
a partir de hoje. Não volte mais aqui. Se você não ama a lei de Deus, se você não se submete à lei de Deus, mas ainda quer permanecer no nosso meio, vá embora. Aqui não é o seu lugar, imoral. Aproveite, a curtir a vida, e para dessa enganação, botar um versículo bíblico na rede social, não significa que você é crente. Ter vocabulário evangélico não significa que você é crente. Aparecer na igreja de vez em quando não significa que você é crente. Aquele jovem o homem estava cometendo incesto, mas ele estava na igreja. Ele estava participando dos cultos. Ele estava na comunhão da igreja. O que vai dizer se você é crente de fato é se você se submete à lei de Deus, se você ama o dia do Senhor, se você é submisso à palavra dEle, se o Senhor está no seu coração em primeiro lugar. Mas se você não gosta da lei de Deus, vá para o mundo. Vá com Deus. Vá se divertir. É melhor. Melhor você se divertir agora do que sofrer, agora ficar ouvindo sermões duros como o de Paulo. Sair daqui aperreado, xingando o pastor, esquentando a cabeça. Não, agora mesmo você não deveria estar aqui. Era hora, você está num barzinho tomando uma cervejinha, curtindo um pagodezinho, um sonzinho, quem sabe assistindo um joguinho, esquentando cabeça com a igreja, com o culto, vai embora. Acaba com essa farsa. Acaba com essa mentira. Vai encher a cara. Paralelamente, a disciplina na vida dos verdadeiros cristãos surte um efeito glorioso. Aí sim, quem é crente, a coisa muda. Porque o verdadeiro cristão, ele sente o peso da disciplina. O verdadeiro cristão, quando escuta um sermão desse, ele não fica com raiva do pastor, não. Ele fica dizendo: meu Deus, misericórdia de mim. Vocês estão apanhando agora, eu apanho desde quarta-feira no meu escritório. Mas às vezes um crente está cego também, porque o pecado faz isso, ele cega. Mas o que Paulo está dizendo é que uma hora o pecado, ele vai perder sua força, ele vai cair. Mas mesmo que ele seja um crente, muitas vezes envolvido em pecado, Paulo orienta que ele deve ser tratado como tal. E se ele for tratado como tal, ele retornará. Paulo, quando escreve a segunda carta, lá no capítulo de número 2, Paulo fala de alguém que havia sido excluído e estava voltando à comunhão. Havia se arrependido e provavelmente é este homem. E Paulo diz: receba-o. Ele está arrependido, receba-o. Ele já deu testemunho, receba-o. Ele será restaurado e amado por vocês e pelo Senhor dele para sempre. Então aquilo que parecia ser tão duro para um filho de Deus é restaurador.
porque foi um chicote da graça marcando a alma dele. Agora pense mais um pouco, eu já estou encerrando. Reflitam comigo agora. Qual é o pior? Ser lançado a Satanás ou ao inferno? Diante do que ouvimos. Qual o pior? Paulo está nos mostrando que ser lançado a Satanás é temporal e visa a restauração da alma. Já os que são lançados no inferno nunca mais terão graça. Estarão perdidos. Preste atenção. Quando a igreja se omite em tratar o pecador, ela está sendo conivente com a impureza daquela que deveria andar de vestes brancas. Mas pior do que isso, preste atenção. Uma igreja que não trata o pecado, ela está dizendo ao transgressor que prefere vê-lo no inferno do que restaurado. Prefere vê-lo caminhando para o inferno do que arrependido. Não tratar o pecado é abrir as portas do inferno. Paulo diz: entregue-o a Satanás para que ele se arrependa. Quando você se omite em tratar o pecado, você está sendo soldado do inferno. Bom, por isso preciso dizer a você, meu irmão, que possa ter pecado, e talvez não tenha sido disciplinado pela igreja, mas já está debaixo da disciplina do Senhor. Essa é boa demais. Essa, quando pega, arranca o couro. E aí você está sofrendo dores por causa do pecado. Aguarda perseverantemente, insiste, pois a disciplina do Senhor é para sarar a alma. Você não vai morrer, você vai viver. É para o seu bem, é para o bem da sua alma. Ele está com você nesse processo, Ele não abandona disciplinados. Sempre há fontes no deserto, sempre haverá escadas nas noites escuras, sempre haverá poços em terrenos secos, sempre haverá graça para filhos disciplinados pelo Senhor. Aqui, na igreja de Cristo, há sempre uma porta aberta para arrependidos. Aqui é o seu lugar. Aqui é o lugar de gente que às vezes se quebra, está na disciplina do Senhor, mas está arrependido. Ei, aqui é o seu lugar, é lugar de gente quebrada, mas arrependida. É alguém ferido, mas está sendo remediado pela graça. Aqui é o seu lugar. Já aqueles que estão publicamente vivendo em pecado, precisam se arrepender. Talvez eu, pastor, esteja sendo omisso. Hoje mesmo fui acusado disso. Está demorando demais, pastor. E talvez a igreja possa até estar sendo omissa e ainda não tratou o seu pecado, mas o Senhor vai tratar. Talvez comece até pela igreja, e Ele sabe muito bem como fazer. E não adianta fugir. Quando Deus ameaçou Israel, que se rebelou, desobedeceu, Israel foi logo avisado por Deus que não adiantava fugir. Amós registrou isso.
no capítulo 9, de 1 a 4, registra o seguinte: vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Ele me disse: bata nos capitéis das colunas para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. O Senhor está dizendo: destrua as bases do templo quando cair, para que matem eles. Oh, Deus, tão mal. Oh, Deus, faz isso não. Ele disse: derrube para que todos morram. Mas nem todos morrerão. O Senhor já avisou, nem todos morrerão. Matarei a espada os que restarem. Ah, mas alguns deles fugirão. Aí o Senhor diz: nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá eu vou fazer descer. Se eles esconderem no alto do Carmelo, irei atrás dele. A imagem aqui, irei atrás dele, é de um caçador buscando sua caça. Imagine uma floresta grande, alguém entrando numa floresta e tentando se esconder. Aí Deus está dizendo que, como um caçador que está procurando um animal para matar, vai ser Deus atrás deles. E de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Mas aí eles podem fugir e procurar se aliar e se entregar aos inimigos para escapar da morte. Aí o Senhor disse: se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. E encerra assim: porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Você pode até fugir da liderança, mudar de igreja. Prepare-se, Rodrigo, talvez amanhã tenha umas cartas chegando no seu WhatsApp. Mas você nunca conseguirá fugir do Senhor. Disciplina dos céus não se desfaz com mudança de igreja ou de endereço, só com arrependimento. Eu concluo. É melhor um adúltero na igreja do que fora dela. Mentira. É melhor ele no mundo, pois talvez lá ele encontre o caminho do arrependimento. É melhor ser entregue a Satanás do que ao inferno. E aí? O que é que você prefere? Ser entregue a Satanás ou ao inferno? Misericórdia, Senhor, de nós, miseráveis pecadores que somos. Ajuda-nos. Ajuda a tua igreja, Senhor. Mantém ela pura. Nos purifica, Senhor. E expulsa todo o pecado que estiver em nosso meio. Dá-nos coragem, Senhor, para sermos santos e vivermos de forma santa.